Olá, professor. Agora eu vou explicar um pouco da minha questão 2, da primeira lista de exercício. E eu vou começar explicando um pouco das características do diodo de potência. Ele tem duas regiões principais, que é a região de polarização direta e de polarização reversa. Durante a polarização direta, ele consegue entrar na sua região de condução, e na polarização reversa, ele pode entrar na sua região de avalanche. Eles são dispositivos interruptores não controlados, pois eles não possuem nenhum terminal de controle para entrar em condução ou em bloqueio. E para ele entrar em condução, ele precisa de tensão positiva do anodo em relação ao cátodo e acima de um certo valor, de uma tensão de limiar aproximadamente de 0,7 a 0,3 volts. Para ele entrar em bloqueio, ele precisa de uma tensão negativa do anodo em relação ao cátodo, que faz com que as cargas que estavam se movimentando passem a se recombinar. E esse tempo, ele demora um tempo para essa recuperação, é chamado de tempo de recuperação reversa. E ele aguenta essa tensão negativa até um certo valor de ruptura, onde ocorre a região de avalanche. Os transistores bipolares de potência, eles possuem algumas regiões principais. São corte, região ativa, quasi-saturação e saturação. Na região de corte, não há nenhuma corrente na base do transistor com que faça ele atuar como uma chave aberta, não permitindo fluxo de corrente entre o emissor e o coletor. Na região ativa, uma dada corrente de base permite o fluxo de corrente no coletor. Na região de quasi-saturação, é a região ideal para ele trabalhar como chave fechada, pois ele já permite bastante a passagem de corrente do coletor para o emissor, sem estar na região de saturação. Na região de saturação, ele traga alguns tempos de demora para comutação. Isso ia prejudicar o seu funcionamento em altas frequências. O MOSFET, ele é um dispositivo que naturalmente ele se comporta como uma chave fechada e ele possui algumas regiões principais, que é a região de corte, ativa e ômica. Na região de corte, não há nenhuma tensão na base do MOSFET, então ele não vai induzir nenhum portador minoritário para formar um canal para conectar o source e o dreno. Na região ativa, já há alguma tensão na base do transistor do MOSFET, permitindo corrente de dreno. A região ômica, que é a região ideal para trabalhar como interruptor, é uma região onde há pouca tensão, pouca queda de tensão no dreno. Logo, ela é a região ideal para trabalhar como interruptor. Como o MOSFET ele trabalha criando canais, o tempo de comutação dele é extremamente mais rápido quando comparado às outras chaves. Além disso, ele possui um diodo intrínseco em sua construção. Isso permite com que ele conduza também corrente reversa. O GBT ele é uma junção do transistor de potência e do MOSFET, e ele também atua no modo tensão. Ele precisa de tensão no seu terminal de base para conduzir corrente entre o emissor e o coletor. A única diferença entre ele e o MOSFET é que, ao invés de possuir um diodo intrínseco, ele possui um transistor intrínseco. E isso permite com que ele aguente tensões positivas na chave maiores. E, além disso, ele vai possuir um certo limite para aguentar a tensão reversa em cima da chave. Ele possui tempos de comutação menores do que os transistores, mas ainda maiores do que o MOSFET. Sua operação em altas frequências é limitada devido ao efeito da corrente de cauda, que é um curto período durante a comutação que a corrente direta que está passando na chave continua persistindo na condução após o sinal de bloqueio. Por fim, os silistores, eles são dispositivos que possuem duas regiões principais, que é a região de bloqueio reverso e a região de bloqueio direto, e essa região de bloqueio direto é onde pode ocorrer a condução. Para ele entrar em condução, ele precisa de tensão direta positiva do anodo em relação ao cátodo, maior do que uma certa tensão de limite, ou receber no seu terminal de gatilho um pulso de corrente, que vai auxiliar os portadores que estão no dispositivo a romper a junção intermediária. Então, para cada aumento de tensão direta que tiver, menos corrente será necessária colocar no terminal de gatilho para entrar em condução.
A partir do momento que ele estiver em condução, ele vai parar de conduzir quando ele tiver uma corrente em condução menor que um certo valor de corrente de sustentação ou corrente de Rolling. Por isso ele é um dispositivo parcialmente controlado, pois ele pode ser controlado para entrar em condução, mas não pode ser controlado para entrar em bloqueio.